Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $71.260. Bitcoin que continua forte, agora acima dos 71. A grande dúvida é, vamos conseguir passar daquelas ordens gigantescas de instituições até os 73? Vamos discutir isso no vídeo de hoje, atualizando aí a situação no curto prazo. E também quero falar um pouquinho sobre o ETH, que também está rompendo para cima, assim como o Dog Go to the Moon, que também está pumpando quase em 10 cents. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeira coisa que a gente tem que destacar aqui para vocês é que o Bitcoin ele continua a nossa tendência de alta, né? A gente teve a decisão de juros lá na Europa, eles realmente abaixaram os juros em 25 bips, foi para 4,25. Então isso é algo positivo, tá bom? Isso no mínimo dá uma pressionadinha no Fed para eles quererem abaixar isso aí mais rápido do que eles estavam querendo. Mas não muda tanto, né? O Fed é meio que supremo, digamos assim, ele que mais importa. Mas, querendo ou não, isso já mostra que era uma hora ou outra o Fed vai ter que abaixar. Tá? Então a gente continua vendo nesse momento uma maior probabilidade de 2 cortes na taxa de juros lá nos Estados Unidos até o final do ano. Nesse momento aqui vocês podem ver 42%, subiu um pouquinho em relação a ontem, né? Lembrando que amanhã a gente tem payroll, ou seja, provavelmente bastante volatilidade, né? E quase que uma decisão do mercado, né? Já que está chegando aqui, já é na semana que vem, né, a decisão do Fed que o Powell vai falar. Então ele deve, de maneira bem clara, falar quantas vezes aí eles vão abaixar, né? Ou não, né? O Powell ele sempre dá uma ensaboada, fica nos dois lados. Mas eu acho que tá na hora dele já ditar para o mercado, ó, vai ser 2, vai ser 3, talvez não seja nenhuma. Então eu acho que essa próxima reunião vai ser bem importante. E esses dados do payroll bem antes dessa reunião também, beleza? Então amanhã fiquem atentos, 9h30 da manhã a gente deve ter bastante volatilidade aqui nos mercados, beleza? A expectativa é 185k, detalhe, se vier muito abaixo da expectativa, talvez o mercado considere como algo positivo que não vai influenciar a inflação. Ou se vier próximo do esperado, eu acho que o mercado vai curtir. Se vier muito acima do esperado, cara, a gente pode ter problemas, quer dizer que a inflação ainda tende a crescer e que o Fed vai ter dificuldade para baixar os juros 2 ou 3 vezes. Tranquilo? Legal. Estão entendendo isso? Vamos para a análise do Bitcoin. E aqui vocês sabem, na minha visão, a gente está numa tendência de alta no semanal, rompendo o padrão de continuação da alta no semanal, que a gente ficou 3 meses brigando nesse padrãozinho aqui, né? Tá rompendo para cima. E basicamente a análise técnica aponta para cima aqui. No diário, a gente também pode ver que a gente ficou algumas semanas brigando em outro padrão de continuação. Esse padrão já aqui a partir desse 72. E agora a gente está testando justamente o topo desse padrão. Então as coisas estão caminhando muito bem para o Bitcoin, na minha opinião. A situação é muito positiva, a maior probabilidade é a gente continuar alta. E nas próximas semanas a gente vê novas máximas com explosões de preço. Por que eu falo isso, caras? Porque nesse momento a gente tem um Open Interest gigantesco, tá bom? A gente nunca teve tanto Open Interest assim na história. Nesse momento a gente tem aqui, olha só, um Open Interest de... não é aqui... Ih, fiz besteira. Nesse momento, caras, a gente tem um Open Interest aqui, ó, de 36,87 bilhões. A gente nunca teve um Open Interest tão elevado igual este, tá bom? A última vez que a gente teve um Open Interest elevado foi ali quando a gente estava nos 34 e tal. A gente teve uma correção para esse Open Interest ir para os 26. Agora, caras, que a gente já teve essa correção e que a gente tem uma boa parte do mercado acreditando na queda, como a gente vê nos nossos indicadores aqui, eu acredito que a maior probabilidade é a gente ir para cima, para diminuir esse Open Interest indo para cima, ou pelo menos não deixando ele aumentar tanto, digamos assim, tá bom? Então eu acredito que muitos ursos vão ser estopados e liquidados nas próximas semanas, pelo menos eu acredito que essa é a maior probabilidade, tá? E esse Open Interest que não mente, caras. Quando o preço sobe, esse Open Interest sobe. Quando o preço cai, o Open Interest cai. É impressionante o quanto tá de livro essa tendência do Bitcoin há anos, beleza? Desde o fundo, que é assim, quando a gente tá subindo, tem interesse do mercado. Quando tá caindo, a galera
galera desespera, a galera vende, o Open Interest cai, beleza? Então a situação tá muito boa aqui, isso me mostra que a gente pode ter a qualquer momento esse movimento forte para cima, tá bom? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é o sentimento aqui no médio prazo, digamos. A gente teve uma melhora muito grande desses indicadores com um aumento significativo do Open Interest, né? Então o que a gente está vendo, na verdade, aqui de maneira muito clara é que não é só que o Open Interest está está elevado no longo prazo, não, ele também cresceu no curto prazo, então isso é uma pressão para a gente conseguir romper para cima. O grande problema, vocês já sabem qual que é, são essas ordens de instituições que estão segurando o preço entre 72 e 73.200 dólares, e obviamente que a gente vai ter uma pressãozinha até o 74, que é a máxima histórica. Então, como que eu vejo essas ordens das instituições aqui? Eu vejo como a última chance delas segurarem o mercado, cara. Se essas ordens saírem aqui e a gente começar a romper para cima, a gente pode não parar tão cedo, ok? Então, a gente precisa entender o risco dessas ordens aqui, talvez realizar alguns lucros para se proteger, principalmente em trades, tá bom? Eu tô de olho para realizar lucro num trade no Bitcoin, no ETH, que eu abri com os membros nessa região de máximas aqui, se tiver muita compra no mercado. Mas venda de longo prazo, cara, eu acho que está tudo apontando para cima de maneira muito clara. Eu não tentaria adivinhar um topo aqui para torcer para cair, para eu comprar mais abaixo. Pode acontecer? Pode. Tomara que aconteça? Tomara que aconteça, cara. Eu tô doido para comprar Bitcoin novamente no 60, no 50. Mas, cara, acho que claramente aqui a gente tem que ver que não é a maior probabilidade. Então o que a gente quer não importa, né? A gente precisa trabalhar com indicadores claros, não com narrativas. Então se você está acreditando que vai cair com indicadores claros, show de bola. Eu acho que faz parte ter visões diferentes, mas entenda que, na minha opinião, a maior probabilidade é a gente continuar subindo. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, eu acho que o Bitcoin é isso, cara. Não mudou muita coisa, né? Acho que a situação continua positiva. Vamos ver se a gente tem força para passar dessas ordens gigantescas aqui. Outro ponto importante que eu posso destacar para você daqui é o ETH, porque o ETH ele também tá bonito, tá? O ETH também tá brigando muito próximo das máximas que deixou ali depois da aprovação do ETF. Ou seja, o que a gente está vendo é um mercado que tá forte e não quer corrigir. Então, o máximo que o ETH corrigiu aqui nas últimas semanas foi nos 3.700, cara, ou seja, tem muita demanda. Eu adoraria também que o ETH corrigisse essa pernada aqui pra gente pensar num long nos 3.500 e tal, mas parece que não vai acontecer, tá bom? Porque toda hora que a gente cai um pouquinho já tem demanda que faz o preço subir de novo, né? E com o Bitcoin testando a máxima histórica, cara, se o Bitcoin romper a máxima, é lua no ETH também, né? Então, apesar de eu entender que, ao mesmo tempo que o Bitcoin tem uma resistência acima, o ETH também tem, e pode ser uma zona de realização de lucro de trades, eu também estou otimista com o ETH, não estou pensando em fazer vendas de longo prazo no ETH, acredito que em breve a gente vai romper a máxima do ano e buscar a máxima histórica, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que, beleza, e o sentimento do ETH? O sentimento do ETH, ele na verdade, assim, ele não está tão bom quanto o do Bitcoin, tá? Mas o mais importante nele para mim é que a gente teve um aumento muito grande de Open Interest no movimento de alta, sabe? Então eu acho muito improvável a gente perder esse movimento tão cedo, tá? Eu falo, tipo assim, se a gente tiver algo fora da curva, que eu vejo a gente perdendo, o ETH perdendo ali os 3.000 dólares nesse ciclo. Eu acho improvável, porque entrou muito Open Interest, caras. O Open Interest praticamente dobrou, tá bom? Desde que a gente estava ali, ó, nessa região, principalmente os 2.900, olha só, a gente estava com o Open Interest aqui em cerca de 5 bilhões, agora esse Open Interest está quase 10, né? Se eu pegar aqui só nas exchanges, estava 700 mil, agora está quase 1.2, então aumentou muito o Open Interest, muita gente shortou e ficou presa aqui, então se cair aqui, cara, vai ser uma oportunidade de long, na minha opinião, beleza? Legal, então acho que entendendo isso, outro ponto positivo, divergência bullish no CVD, o ETH tá nas mínimas aqui de muito tempo, caras, então praticamente mínima histórica aqui, né? Exatamente, mínima histórica, então, cara, é o mercado subindo e as pessoas apostando na baixa, as pessoas vendendo a mercado e tudo isso sendo confirmado por interesse, né? Então eu acho que a situação tá muito boa tanto em Bitcoin quanto em ETH. Beleza? Legal, agora falando do meme coin favorito aí da turma, vamos falar de Dog Go to the Moon.
Dog Go to the Moon continua a tendência de alta. Olha, infelizmente a gente não tem esses dados de sentimento aqui na Dog Go to the Moon. Para isso ela tem que ir para uma exchange de futuros. Acredito que em breve ela possa ir, né? Mas tem alguns pontos aqui nela, né? Alguns pontos positivos, outros negativos, né? O ponto positivo que eu vejo é que a tendência é muito clara de alta, né? Então não tem como, mesmo que ela entrasse nos futuros, não tem como você shortar agora, né? Mas mesmo que ela entrasse nos futuros, não tem como eu caçar um topo apostando na queda aqui. Ou então, o que muita gente faz, eu vou vender tudo para aproveitar para comprar mais se cair, tá bom? Eu não acho que essa é uma boa estratégia num ativo em tendência de alta. O que você deve ir fazendo, na minha opinião, é fazendo realizações de lucros parciais à medida que o preço vai subindo, né? Pensa, cara, eu quero ter X dólares em DOG, eu quero ter 1% dos meus investimentos em DOG. Se foi para 2x dólares ou 2% dos seus investimentos, vende um pouco, volta para 1%, coloca um lucro no bolso, cara. Transforma esse lucro aí ou em caixa ou em outras moedas aí que são mais seguras, digamos assim. Porque apesar de a gente estar numa tendência de alta, a gente sabe que toda meme coin é muito volátil. A qualquer momento a gente pode ter quedas muito fortes, tá bom? Se acontecer essas quedas muito fortes, para onde eu estaria de olho aqui? Olha, o primeiro Fibonacci que eu traçaria é o mais conservador, lá de baixo, caras. E eu veria que se voltasse aqui no 67 e tal, poderia ser uma compra de longo prazo na DOG. Pô, e para curto prazo, Paulo? Para curto prazo, obviamente, você teria que colocar um stop, né? E aí eu já traçaria outros Fibonacci, tá? Eu gosto bastante desse volume aqui. Eu acho que foi um volume de rompimento que realmente, cara, o mercado conseguiu se segurar nele e foi subindo. Então eu poderia traçar este Fibo aqui um pouco mais arriscado e ver que, voltando ali nos 800, pode ser um long aqui em DOG. Eu não vou fazer enquanto não tiver nos futuros, enquanto não tiver análise de sentimento, mas seria uma zona onde você teria uma melhor relação risco-retorno pensando num long, né? Aí o seu stop não poderia estar muito distante ali dos 5 cents, beleza? Com um alvo com uma relação risco-retorno bem maior. E no curtíssimo prazo? Curtíssimo prazo eu não faria nada, tá bom? Eu acho que a primeira zona que eu cogitaria é os 800, muito porque a gente tem divergências bearishes aqui, né? Essa linha vermelha é uma divergência nos nossos indicadores, como a RSI, MACD e tal. Então ela já traça essa linha aqui mostrando que deu uma esticada. E você pode ver que a gente já vinha de uma divergência, né? Então, assim, se estava arriscado aqui, tá ainda mais arriscado aqui, formando um padrãozinho também, que não é um padrão mais bonito, né? Para quem é analista técnico aqui, vai lembrar disso aqui como uma bearish rising wedge que tende a romper para baixo, um momento ou outro, né? Pode até vir aqui, pá. O problema desse padrão não é que vai cair aqui, pode tendência de alta, talvez não caia. O problema é que você não tem grande relação risco-retorno para pegar uma compra daqui para vir até aqui. Estão me entendendo? Então acaba que quando a gente vê esse tipo de padrão, a gente não trabalha ele a favor da alta porque ele não tem uma boa relação risco-retorno para tal. Beleza? Então para mim aqui, de maneira bem clara, só se voltar nesses suportes ali dos 800, que daria para pensar numa compra pensando na análise técnica na DOG. Show de bola, galera. Então é isso, né? Lembrando para vocês que DOG não é igual Bitcoin e ETH. Eu considero DOG uma aposta, não um investimento. Mas tá tudo bem, né? A turma tá apostando até no Tigrinho atualmente. Apostar na DOG eu acho que é até melhor. Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade, né? De qualquer maneira, a gente tem live hoje às 8 horas. De membros, né? A gente fez várias decisões aí na carteira essa semana, principalmente na carteira tradicional. Vendemos a Nvidia, compramos algumas ações aqui no Brasil. E eu acho que a gente pode ter oportunidades aí de compras nas altcoins da carteira em breve também. Então, uma live importante hoje às 8 horas, tá bom? A gente se vê. E, obviamente, se tiver uma volatilidade, eu apareço aqui lá para 7. Valeu, galera. Um forte abraço.